Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos e hoje na nossa aula de matemática a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre razão e proporção. Na aula anterior a gente estudou razão, noções de razões, e hoje a gente vai ver noções de proporção, tá certo? É um assunto fácil, é rápido, é poucos slides, tá certo? Mas fiquem atentos às explicações e ao final da videoaula tentem responder as questões propostas que estarão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Proporção. Chama-se proporção a igualdade entre duas razões. A gente já viu o conceito e termos de razões na aula anterior. Então, 3 está para 4 é igual a 6 está para 8, formando uma proporção, tá certo? Como está dito aí no conceito, uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, a razão 3 está para 4 é igual a 6 está para 8, certo? E a leitura oficial dessa proporção é 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Sempre iremos fazer a leitura de uma proporção dessa forma. Repetindo, 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Essa proporção é indicada também por 3 dividido por 4 igual a 6 dividido por 8, tá certo? Fiz apenas uma leitura geral, mas a leitura oficial é a mesma anterior. 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Pois sabemos que uma razão é uma fração e toda fração é uma divisão. Por isso que ela também pode ser escrita dessa forma aí como está aí abaixo, tá certo? Continuando. Termos de uma proporção. Bora conhecer agora os termos de uma proporção. Os termos de uma proporção recebem nomes especiais, tá certo? Na proporção aí, 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Temos os extremos e temos os meios, tá certo? O 3 e o 8 são chamados de extremos. O 4 e o 6 são chamados de meios, tá certo? O primeiro e o quarto termo chamam-se de extremos. E o segundo e o terceiro termo chama-se meios. Se a gente for escrever na ordem 3, 4, 6 e 8, você vai observar que o 3 e o 8 vão ficar na extremidade e o 4 e o 6 vão ficar no meio, por isso que eles têm esses nomes, tá certo? Fazendo aí uma ilustração, observem aí, ó, traçando uma diagonal, o 3 com o 8, formando os extremos, e uma outra diagonal do 4 para o 6, que são os meios, tá certo? E uma outra ilustração aí ao lado, à direita, observe muito bem. Da outra forma que é escrita a proporção, 3 dividido por 4 igual a 6 dividido por 8, tá certo? Se observar aí, o 3 e o 8 estão na extremidade e o 4 e o 6 estão no meio, tá certo? Então não tem erro como identificar os termos de uma proporção. É só fazer essa ilustração que dá certinho. Traçando a diagonal em forma, quando ela está em forma de razão, ou na maneira como ela está em forma de divisão, tá certo? Que é no caso aí da ilustração da direita. Não tem erro. Se aparecer lá nas atividades, vocês vão fazer dessa forma para identificar os termos de uma proporção. Continuando. Propriedade fundamental das proporções. Vamos ver qual é a propriedade que determina que duas razões formam uma proporção. Então, segue a seguinte regra. Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá certo? Em toda proporção, a multiplicação entre os meios tem que ser igual a multiplicação dos extremos. Nós já sabemos o que é meio e o que é extremo, tá certo? Então, quando a gente efetua a multiplicação entre eles, o resultado tem que ser igual. Se o resultado não for igual, é porque as duas razões não formam uma proporção, tá certo? Vamos ver alguns exemplos na prática, que fica melhor para entender. Sejam as proporções, 2 está para 5 e 4 está para 10. Quem são os extremos? O 2 e o 4. Quem são os meios? Os extremos é o 2 e o 10. E os meios é 5 e 4, tá certo? A gente vai fazer o quê? Uma multiplicação entre os extremos e entre os meios. Então, 2 vezes 10 é igual a 20, assim como 5 vezes 4
também é igual a 20. Então podemos concluir que 2 está para 5 e 4 está para 10 formam uma proporção nesta ordem, bem aí, tá certo? Sempre que pedir para verificar se o par de razões forma uma proporção, é só fazer a multiplicação entre os meios e a multiplicação entre os extremos. Caso o resultado seja o mesmo, as duas razões formam uma proporção. Vamos ver um outro exemplo. 2 está para 4, assim como 3 está para 6. Será que essas duas razões formam uma proporção nesta ordem? Como faremos? Aplicando a propriedade fundamental das proporções, que diz o quê? O produto dos meios, que é 2 e 6, dos extremos, que é 2 e 6, é igual ao produto dos meios, que é 4 e 3. É só multiplicar. 2 vezes 6, 12. 4 vezes 3, também é 12. Então podemos concluir que 2 está para 4 e 3 está para 6 formam uma proporção nesta ordem, tá certo? Fácil, não é? Mais um exemplo aí. 3 está para 4 e 4 está para 3 formam uma proporção, só fazendo a multiplicação entre os meios e os extremos. Quem são os extremos? 3 e 3. Quem são os meios? 4 e 4. Então 3 vezes 3 é 9 e 4 vezes 4 é 16. Então, podemos concluir que essas duas razões, 3 está para 4 e 4 está para 3, não formam uma proporção, porque contraria a propriedade fundamental que diz que os produtos dos meios têm que ser igual ao produto dos extremos. E neste exemplo aí não são. Então, neste caso, não é uma proporção, tá certo? Simples, não é? Como eu tinha falado para vocês no início, é um assunto rápido, simples, fácil, tá certo? Agora é com vocês. Tentem fazer as atividades. Eu estarei aqui à disposição de vocês durante todo o período da aula para atendê-los, tá certo? Obrigado e até a próxima videoaula.